Muito bem. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Vênus Invisível, que é uma coletânea que reúne algumas histórias curtas publicadas pelo Junji Ito originalmente entre 1997 e 2019. Inclusive, a publicação original aqui dessa coletânea é de 2019, mas ela chegou aqui ao Brasil no ano passado, em 2022, graças à editora Devir. E este livro, então, reúne 10 contos que são aqui anunciados como o melhor de Junji Ito. E eu já começo esse vídeo dizendo que eu não concordo com isso nem um pouco, não porque esses contos sejam fracos ou sejam medianos. Na verdade, só há aqui um único conto do qual eu não gostei, e eu não gostei não tanto pela qualidade do texto em si, mas porque o texto ficou um pouco deslocado quando a gente pensa no conjunto que nos é oferecido aqui, uma vez que esse conto em específico, do qual não gostei, é um conto que tem um caráter autobiográfico, ao passo que os demais são contos de horror do Junji Ito, né? Então ficou uma disparidade muito grande e por isso mesmo eu acabei não gostando apenas de um dos contos aqui presentes, né? Mas enfim, o que eu ia dizer é que eu não acho que esse livro represente o melhor do Junji Ito, porque é muito complicado, é muito redutor a gente pegar uma obra tão vasta e com textos tão diferentes entre si para tentar escolher só 10 e falar, esse daqui é o melhor do autor. Mas aí é aquela coisa, as editoras elas precisam vender, então eu não tiro a razão de se anunciar a coletânea como o melhor de Junji Ito, por mais que eu particularmente não concorde muito com isso. Porém, alguns desses contos aqui foram de fato para a minha lista de preferências, principalmente porque neles nós temos aquelas características que são bem representativas do estilo pelo qual o autor é reconhecido. Então, situações absurdas que vão piorando cada vez mais, o tema da loucura como algo aterrorizante, que é algo que o Junji Ito tira, por exemplo, lá do Edgar Allan Poe, né, que tem vários textos que falam sobre como a loucura pode ser algo que gera medo nas pessoas. Nós temos aqui aquelas viradas de página que nos surpreendem de alguma maneira. Nós temos aqui aquele horror corporal e ligado principalmente à exposição de corpos desfigurados. E principalmente nós temos aqui eventos estranhos que não têm explicação nenhuma. E essa talvez seja a minha característica favorita nos textos do Junji Ito. E esses traços estilísticos são tão marcantes nesses 10 contos aqui reunidos, que mesmo aqueles que são, na verdade, adaptações de obras de outros autores, ainda assim conseguem carregar a marca autoral do próprio Junji Ito. Tamanha é a capacidade que esse autor tem de se apropriar e transformar o texto original. Além disso, nesses últimos tempos, em meio a essa coqueluche de publicações do Junji Ito que nós temos vivido ultimamente no Brasil, eu tenho comentado vários textos do autor que nem sempre estão diretamente ligados àquilo que a gente conheceu antes, por exemplo, aqui em Fragmentos do Horror, que foi publicado pela Dark Side, que já foi comentado aqui no canal, ou ainda aquilo que nós temos aqui, principalmente, é claro, em Uzumaki, que talvez esteja a obra mais celebrada do Junji Ito, né? Se você pega esses últimos textos desse autor, esses últimos mangás do Junji Ito, que foram publicados no Brasil no ano passado, por exemplo, do ano passado para cá, você vai perceber que neles nós não temos os mesmos elementos que estão presentes aqui em Uzumaki. Vou pegar 3 exemplos aqui para você entender bem do que eu estou falando. Pense aí, por exemplo, no que nós temos aqui em Censor, em As Egocêntricas Maldições de Soichi, ou ainda pense aí no que nós temos aqui em A Sala de Aula que Derreteu. Veja, nesses 3 mangás, o terror está muito mais ligado a algo místico ou então ao humor, principalmente aqui no Soichi e na Sala de Aula que Derreteu, né?
Já aqui nos contos de Vênus Invisível, a coisa muda um pouco, porque em alguns desses contos o autor parece estar bastante comprometido em ressaltar o que há de mais incômodo no comportamento e na natureza humana, de modo que ele toca em temas como a necrofilia, assassinatos em massa, desejos incomuns e por aí vai. Por isso mesmo, talvez até agora, de tudo que se publicou no Brasil ultimamente, no que se refere à obra do Junji Ito, os contos aqui presentes em Vênus Invisível talvez tenham sido os mais pesados do autor, pelo menos na minha opinião, a começar por Bilhões Solitários, que é um conto que foi publicado originalmente em 2004 e que fala um pouco sobre a nossa natureza gregária, ao mesmo tempo em que acompanha um rapaz que, curiosamente, tem algo muito parecido com agorafobia, tanto que faz 7 anos que ele não sai de casa. O fato, então, é que esse rapaz, no início da narrativa, ele está ali com 20 anos, e ele começa a perceber uma série de indícios de que tem algo muito grave, muito estranho, muito perigoso acontecendo. Isso porque algumas mensagens estranhas aparecem de vez em quando nos rádios, ao mesmo tempo em que aviões estão distribuindo folhetos sobre um tal clube dos bilhões solitários. Mas aí veja bem que esses eventos que vão acontecendo ali no dia a dia, eles são estranhos, mas eles não são propriamente perigosos. O perigo está no fato de que, nesse mesmo período, as autoridades policiais começam a encontrar em várias partes do Japão cadáveres costurados uns aos outros. E logo o governo, conforme o número de casos aumenta exponencialmente, o governo passa a recomendar uma espécie de quarentena à população, porque sempre que um grupo de pessoas se reúne, logo em seguida essas pessoas são encontradas mortas com os corpos costurados uns aos outros, né? E aí é que vem a questão. Será que essa onda de assassinatos é coisa de uma pessoa só, ou na verdade isso é algo coordenado pelo tal clube dos bilhões solitários, né? O que acontece então é que o protagonista, ele acaba se envolvendo meio que por acaso nisso tudo, que antes ele observava apenas à distância, depois de ter sido convidado a uma cerimônia de maioridade da escola que ele deixou de frequentar aos 13 anos, e daí eu não vou poder dizer mais nada do que acontece, mas é um conto bastante interessante e que possui algumas imagens muito fortes. Outro conto bastante interessante aqui intitula-se Mulher Lambedora. É um conto que foi publicado originalmente em 2006, e assim como no conto anterior, neste o pânico acaba se espalhando também por uma cidade por causa de um evento estranho e potencialmente perigoso. O que acontece é que um número cada vez maior de pessoas passa a relatar que sempre que alguém está andando sozinho à noite, essa pessoa é lambida por uma mulher. E aí, novamente, isso é estranho? Com certeza. Mas a coisa não para por aí, porque horas depois de ser lambida, essa pessoa começa a apresentar várias feridas pelo corpo, no lugar onde a língua dessa mulher passou, e depois disso, depois que essas feridas estouram, essa pessoa acaba morrendo, o que indica que talvez a língua da tal lambedora, como fica conhecida essa mulher, contenha alguma substância venenosa. E aí, conforme o número de casos aumenta nessa cidadezinha, os próprios moradores da região se reúnem para fazer patrulhas noturnas e assim tentar deter a mulher lambedora. E uma dessas pessoas é a protagonista do conto, que decide se juntar a esse grupo depois que o cachorro e o noivo dela morreram por conta desses ataques promovidos por essa tal mulher lambedora. E no caso desse conto aqui, o Junji Ito, ele apela sobretudo para o nojo de toda essa situação. Imagine você aí tá andando pela rua, de repente vem uma pessoa e te lambe, né? Só que aí, por outro lado, em outros contos aqui reunidos, o autor apela para um desconforto que surge diante de algo cotidiano, como é o caso, por exemplo, do conto A Poltrona Humana, que foi publicado originalmente
em 2007 e que é, na verdade, uma adaptação de um conto de um outro autor chamado Edogawa Ranpo. E aí veja, esse nome Edogawa Ranpo, na verdade, é um pseudônimo que esse autor japonês escolhe por conta da pronúncia japonesa do nome Edgar Allan Poe, né? Eu achei esse dado muito curioso. Mas enfim, voltando aqui ao conto, esse Poltrona Humana começa com uma escritora que está procurando ali por uma cadeira confortável para poder trabalhar. E nisso, ela fica sabendo da história de uma outra escritora japonesa muito obscura do início do século XX, e essa escritora obscura, ela recebia várias cartas de fãs, mas uma dessas cartas deixou essa escritora bastante preocupada, porque nela o autor dizia que se escondeu dentro da poltrona dessa escritora para poder ficar ali mais perto dela o tempo todo. E por mais que depois chegue uma segunda carta dizendo que tudo aquilo não passava de ficção, de uma ideia para um conto, ainda assim várias coisas começam a acontecer e essas coisas fazem com que a tal escritora desconfie que toda aquela história é de fato verdadeira. Então, por exemplo, o endereço do remetente na carta que foi enviada originalmente está errado, né? E aí, se era tudo brincadeira, por que o cara colocou o endereço errado de propósito? Outro exemplo de evento estranho que acontece. Existem várias coincidências entre a história contida na primeira carta e a vida da tal escritora que recebe a carta. E por fim, essa escritora começa a ouvir barulhos durante a noite, como se alguém estivesse ali andando pela casa enquanto ela dorme. E isso me fez lembrar bastante daquele filme chamado A Espreita do Mal, mas aí eu não vou poder entrar em maiores detalhes em relação a essa correspondência, porque caso eu faça isso, pode ser que eu dê spoiler não apenas do conto, mas também do filme, né? Então, enfim, se você aí gostou do filme, provavelmente você vai gostar aqui desse conto também, porque existe uma semelhança entre essas duas narrativas, né? Mas veja que, nesse caso aqui do A Poltrona Humana, o desconforto ele vem de um objeto cotidiano, né? Que é uma poltrona. E essa ideia ela é tão inusitada que me deu até vontade de ler outras coisas, ou ler de fato alguma coisa do tal do Edogawa Ranpo. E aí eu fico aqui na torcida para que alguma editora publique algo desse autor por aqui, né? Porque, enfim, infelizmente eu não leio em japonês. Mas outro conto aqui presente em Vênus Invisível e que também adapta um texto original do tal do Edogawa Ranpo é um conto chamado Uma Paixão que Não É Deste Mundo e que foi publicado originalmente em 2008. Esse conto de 2008 é narrado pela esposa de um sujeito que sempre teve fama de ter hábitos meio esquisitos. E algumas pessoas até diziam ou sugeriam com frequência que ele não gostava de mulheres. Por isso mesmo, a narradora ficou surpresa ao ser pedida em casamento pela família do rapaz e ficou ainda mais surpresa ao ver que, na verdade, aquele sujeito, apesar de ser meio esquisito mesmo e de ter uma aparência reptiliana e melancólica, como ela descreve, ainda assim era um marido bastante carinhoso, bastante gentil para com ela, enfim. Só que com o tempo, essa narradora começa a perceber que o marido é distraído demais. E sempre que ele é pego nesses momentos de distração, ele diz que estava pensando nela, quando na verdade é bem óbvio que ele estava pensando em outra coisa, o que indica que ele tem algo a esconder aí, né? E a coisa piora ainda mais quando a narradora percebe que o marido levanta quase todas as noites e vai para um galpão nos fundos do terreno dessa casa onde eles vivem. E uma vez lá dentro, o marido passa a conversar com alguém sobre como é difícil esconder todo aquele segredo e se esforçar para gostar da esposa, o que faz com que essa narradora pense que, na verdade, o marido está ali se encontrando, está tendo um caso com uma outra mulher. Só que é claro que essa coisa não é tão simples assim, porque, afinal de contas, o nome do conto é
uma paixão que não é desse mundo, então evidentemente que tem algo de mais esquisito acontecendo em relação a esse rapaz. Bom, outro conto que eu gostaria de mencionar aqui para vocês, evidentemente, é o conto que dá título a essa coletânea, que é então o Vênus Invisível, publicado originalmente em 2013. E esse é um conto que apela muito mais para a ficção científica do que para o horror, por exemplo. Né? Porque nele nós acompanhamos um grupo de investigações sobre OVNIs, cujos membros passaram por uma experiência estranha e que eles identificam como sendo uma abdução. E de fato, alguma coisa aconteceu a esses rapazes, porque todos eles têm cicatrizes na cabeça. Então, e essas cicatrizes apareceram depois dessa suposta abdução. Pois bem, o problema é que esse clube ele foi fundado por um médico cuja filha tem ali uma beleza proverbial e ela também é interessada por OVNIs, né? E aí depois das tais abduções, esses rapazes que fazem parte do clube não conseguem mais enxergar essa moça de perto. Então quando ela está longe, eles conseguem vê-la normalmente, mas aí à medida em que ela se aproxima, ela vai entrando em uma espécie de ponto cego e assim ela se torna invisível a esses seus admiradores que, se de início tinham um interesse genuíno nessa investigação de OVNIs, etc e tal, logo passam a frequentar esse clube apenas para ter contato com essa moça, tamanha a beleza dela. E aí, nesse sentido, o título do conto em inglês, ele faz mais sentido, pelo menos na minha opinião, porque em inglês é Venus in the Blind Spot, né? Vênus no ponto cego. Porque é isso, não é que ela fica invisível o tempo todo. Ela está visível, mas aí dependendo de quão próxima ela está da pessoa que está olhando para ela, ela acaba ficando. E aí, como essa é uma moça de beleza proverbial que desperta paixões em todos os homens, etc e tal, inclusive é por conta dessa beleza que ela é apelidada de Vênus, um dos temas desse conto é justamente a impossibilidade de concretização romântica, já que sempre que um rapaz passa a se interessar por ela, a moça se torna invisível quando está perto dele. E aí, como isso vai se desenrolar, eu não vou dizer aqui, você vai ter que ler o conto para saber como tudo isso termina. E por último, mas não menos importante, eu gostaria de destacar aqui para vocês o conto que encerra essa coletânea e que é também o que foi publicado mais recentemente, porque a publicação original dele é de 2019 e o nome desse conto é O Filho Póstumo. Nele nós acompanhamos a história de uma moça que morreu recentemente de um jeito meio suspeito, porque afinal de contas era uma moça jovem, saudável, enfim, sem nenhuma doença muito grave, que morre de maneira repentina, né? E aí 9 meses depois dessa morte, os empregados da casa dessa moça escutam um choro de criança vindo de dentro da sepultura dela. E qual não é a surpresa desses empregados ao abrirem o caixão e se depararem com um recém-nascido. E veja como há nisso algo ligado ao grotesco na medida em que o autor aproxima aqui essa imagem da vida e a imagem da morte em uma mesma cena, né? Esses empregados então avisam o viúvo da falecida sobre tudo aquilo, e esse viúvo passa a cuidar do tal filho póstumo. O problema é que o rapaz já tinha se casado com uma antiga amante, inclusive, conforme a narrativa avança, a gente descobre que tem muita coisa errada, tem muitos mal entendidos, digamos assim, envolvendo esse triângulo amoroso. E como não bastasse tudo isso, tem um outro problema que torna essas circunstâncias ainda mais misteriosas, porque quando viva, a esposa que morreu, ela não podia ter filhos. Então, como é que ela teve um filho depois de morta? Será que esse menino tem algo de sobrenatural? Será que ele é uma versão japonesa lá do bebê de Rosemary? E aí, para você saber como tudo isso se desenrola, você vai ter que ler o conto, mas o que eu posso adiantar por enquanto é que esse menino é realmente muito esquisito.
Tanto que ele sempre assusta as outras crianças com as quais ele tem algum tipo de contato. Enfim, para além desses 6 contos que eu fui comentando aqui ao longo desse vídeo, há ainda outros 4 reunidos aqui nessa coletânea, sendo que 2 deles, que são O Mistério da Falha de Amigara e A Trágica História do Pilar Principal, já tinham sido publicados aqui no Brasil, nessa edição aqui de Guiô, que foi publicado também pela Devir e que já foi devidamente comentada aqui no canal. Vou deixar o link para uma playlist que eu fiz aqui sobre as obras do Junji Ito na descrição desse vídeo, certo? Então, para além desses 2 contos que já haviam sido publicados, há outros 2 que são inéditos aqui no Brasil e que eu não comentei neste vídeo. Aí você, enfim, para saber quais contos são esses, etc e tal, leia a coletânea, certo? Para além disso, antes que eu me esqueça, nessa edição aqui também tem várias páginas coloridas e entre um conto e outro há também algumas ilustrações diferentes que foram feitas pelo Junji Ito. Eu vou deixar algumas delas aqui na tela para que você veja. Enfim, eu achei essa edição muito bem cuidada, assim, um papel muito interessante, etc e tal, né? Mas fica aqui essa minha recomendação, certo? Como eu disse antes, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para minha playlist sobre as outras obras do Junji Ito e vou deixar também o link para o meu perfil no Apoia-se, e assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com este meu trabalho aqui no YouTube, basta que você entre em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem, e para você aí que quer contribuir, mas que não pode fazer isso financeiramente, você pode mostrar para o algoritmo do YouTube que meu conteúdo é de alguma maneira relevante. Então curta esse vídeo, compartilhe, comente, etc, etc, etc. Certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.